Eu sou Juliana, psicóloga especializada em terapia cognitivo-comportamental na infância e vou falar um pouco com vocês hoje sobre o bullying. Bem, é muito comum a gente ouvir pessoas dizendo que sofreram bullying quando eram criança e que conseguiam se defender, lidar com aquela situação, que aquilo não trouxe grandes prejuízos para o desenvolvimento e que a atual geração estaria fraca sem conseguir lidar com esses desafios. E é importante a gente entender o que é bullying, porque quando a pessoa fala isso, talvez ela também não tenha a percepção do que se trata. Bullying não é uma brincadeirinha, nem uma implicância, é uma violência que acontece de forma sistemática, ao longo do tempo, repetidas vezes. Ele pode ser de forma direta ou indireta. Na forma direta, existe agressão física, agressão verbal, destruição de objetos, de pertences daquele aluno, e esse tipo de bullying ele é mais frequentemente praticado por meninos. E existe um bullying indireto, que ele se relaciona mais a um comportamento excludente, um grupo de crianças que exclui uma outra criança, não chama para brincar, às vezes fala alguma coisa entre si sobre aquela criança que está excluída, e esse é um tipo de bullying mais frequentemente praticado por meninas. O que acontece no bullying é que existe uma diferença na relação de poder, digamos assim. Existe uma divergência de forças. A criança que está sofrendo bullying, ela se percebe incapaz de se defender. Ela não consegue reagir, ela não consegue muitas vezes pedir ajuda e essa relação ela acontece assim, dessa forma desigual. Quando uma criança que está sofrendo violência, ela reage, isso não é considerado bullying mais. Isso é considerado uma violência na escola, uma violência no ambiente escolar. Hoje em dia, a gente precisa ter muito cuidado também com o que a gente chama de cyberbullying, que ainda é mais grave do que o bullying. Porque o bullying, quando acontece, ele está restrito naquele tempo e espaço. O cyberbullying não. Ele vai para as redes sociais e ali ele ganha um contorno atemporal. Ele acontece ali e ele continua acontecendo. Aquilo que foi colocado online está ali exposto para todas as pessoas verem em qualquer momento da história e da vida daquela pessoa. Aquilo se torna atemporal. Não está restrito a um lugar nem a um espaço. À medida que isso acontece, isso se torna mais grave. E a gente tem visto muita violência acontecendo nas redes sociais, a forma de comunicação está violenta, inclusive entre adultos. E para o adolescente e para a criança, isso tudo pode ser muito devastador. Então é importante que nós adultos tenhamos consciência da gravidade disso, dos impactos que isso pode ter para o desenvolvimento da criança e do adolescente. E é importante que a gente possa estar atento aos sinais que essa criança dá pra gente. Porque muito dificilmente ela vai dizer o que está acontecendo. Lembra que ela se sente incapaz de enfrentar e de lidar com aquela situação? É muito comum que essa criança não procure ajuda. Na minha prática profissional, eu tenho recebido as pessoas já na adolescência, com um relato de que elas sofreram bullying na infância e que essa situação deixou marcas para elas. Mas quer dizer, na infância, quando elas estavam vivendo, que elas precisavam ser protegidas, ninguém percebeu e ninguém ficou sabendo, elas também não conseguiram procurar essa ajuda. Então, nós adultos precisamos estar atentos aos sinais para poder combater essa situação de violência na escola. E eu vou falar sobre esses sinais numa próxima postagem, que eu vou postar aqui nos próximos dias. Então, fica atenta, que nós vamos falar sobre isso aqui, tá bem? Espero poder ajudar no combate a esse tipo de violência. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo.